Fala pessoal, meu nome é João do site Guia da Engenharia e hoje eu trouxe para a gente um vídeo sobre o estudo do valor agregado, para a gente entender os principais aspectos do estudo de valor agregado e os principais indicadores também, tá? Eu considero importante que vocês leiam mais artigos sobre esse tema, então vou deixar aqui na descrição desse vídeo 2 artigos que eu escrevi sobre custo e valor agregado, tá? E também vou botar um terceiro sobre curva S, porque está relacionado ao assunto. Eu vou fazer indicação do livro do professor Limer, tá? Para quem quer se aprofundar nesse conteúdo. Vamos lá? Certo, pessoal, antes de tudo a gente tem que ter em mente que o sucesso de qualquer projeto está relacionado diretamente com o gerenciamento das chamadas triplas restrições de necessidades conflitantes do projeto, que a gente também pode chamar de tríplice de ferro, tá bom? Que é basicamente aquele que todo mundo já conhece. Custo, tempo e escopo. Há outros entendimentos que consideram a qualidade como sendo uma quarta variável desse entendimento, tá? Mas dependendo do seu ponto de vista, você pode considerar a qualidade como sendo um pressuposto do escopo ou vice-versa. E é exatamente a fim de fazer o controle dessas variáveis que foram desenvolvidas técnicas e ferramentas de análise de dados que vão analisar as saídas do nosso projeto para alcançar esse objetivo. Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos que são gráfico de evolução regressiva, né, o burn down de iterações, análise de desempenho, análise de tendências, análise do cenário e se, análise de variação e esse aqui que é o que eu considero mais importante para a gente, né? Finalmente, análise do valor agregado. Importante principalmente também para o pessoal da engenharia civil, porque ele fornece uma perspectiva integrada sobre escopo, cronograma e desempenho de custos, tá? Então vamos lá entender. Quando eu falo de análise de valor agregado, eu preciso ter em mente as três dimensões chaves do controle de custo, que sejam elas custo real, que é o que sai do seu bolso, custo planejado, que é aquele que foi definido previamente à execução, claro, preferencialmente previamente à execução, foi definido em projeto e autorizado, e o valor agregado. O valor agregado, pessoal, é basicamente o que você executou de verdade, tá? É o que você deveria ter pago por aquilo que você fez. Não necessariamente é o que você pagou, mas é o valor exato, considerando o nosso planejamento como uma linha de base daquele que você executou, tá? Então vamos lá. Aqui, dimensões chaves de cada pacote de trabalho e conta de controle. A gente tem aqui a definição para custo planejado, né, que é o orçamento autorizado designado ao trabalho agendado. Ou seja, é aquele que foi definido em planejamento. Custo real é o custo total incorrido na execução do trabalho medido durante um período específico. Ou seja, é o que você tira do seu bolso para pagar, tá? Ele não reflete em nada o que está sendo executado, tá? Reflete apenas nos seus custos, tá? E por último, o valor agregado, que é o mais importante de todos, que eu considero o mais importante de todos e que muita gente esquece. Tanto é que eu fiz até uma questão que esse aqui foi o ponto-chave para que as pessoas acertassem. Eu vou até deixar aqui a descrição, essa questão no card aqui, tá? E interessante que vocês dêem uma olhada nela. Então vamos lá. Valor agregado é a medida do trabalho executado expressa em termos do orçamento autorizado para tal trabalho. Basicamente ele está falando o seguinte: o valor agregado tem como base o custo planejado. Então ele é uma porcentagem, uma percentagem daquele custo planejado. Tanto é que a gente pode definir o valor agregado, né, VA, como sendo o PTF, que é o percentual de trabalho feito, vezes o custo planejado. Então mais uma vez, o valor agregado ele tem o custo planejado como meta. Ele é um gasto referente àquilo que foi feito. Porque não necessariamente o que você gasta é o que você faz. Vamos pegar, por exemplo, aqui uma reforma. Eu vou fazer uma reforma, eu tenho que dar R$1.000 nessa reforma, né? E vou executar ela, pretendido, planejado, é que eu execute em 2 semanas. 2 semanas. Na minha primeira semana, eu gastei R$500, certo? Na minha segunda semana, eu também gastei R$500. Ou seja, nas 2 semanas eu gastei R$500. Isso significa que eu finalizei minha reforma? Não, significa apenas que eu gastei R$1.000, certo? Então, o valor agregado é o que realmente vai dar essa noção para a gente, dentro da análise de cronograma físico-financeiro, por exemplo, do que realmente está sendo gasto. Se você está gastando mais do que devia, se você está fazendo um projeto acima do custo planejado ou abaixo do custo planejado. É possível também fazer a análise de indicadores de prazo, tá? Então vamos seguindo aqui. Eu trouxe aqui um gráfico de como a gente vai fazer para analisar o traçado de uma curva de valor agregado, tá? Primeiramente, a gente tem o orçamento planejado. Antes de iniciar a execução, preferencialmente antes de iniciar a execução, é importante que a gente tenha já o planejamento bem definido. Por isso que a curva, quando você está fazendo um traçado de estudo de valor agregado, a curva do orçamento planejado ela já está totalmente definida, desde o início do projeto até o final. Como, por exemplo, aqui, ó, desde a semana 1 até a semana 8, o traçado da curva de orçado já está definido, certo?
E o que a gente vai fazer agora é o acompanhamento do que está sendo feito, do que está sendo executado. E esse acompanhamento a gente faz pelo custo realizado, pelo análise e pelo estudo do valor agregado, pela análise do valor agregado, tá? Olha só, esse aqui é um erro muito comum que o pessoal tem, tá, pessoal? Porque é contraintuitivo. Repara aqui no gráfico que eu tenho uma curva de real, né? E ela está abaixo da curva do orçado. Isso aqui, o pessoal costuma pensar errado, principalmente quando está fazendo uma curva S, né? O traçado de uma curva S. Eles pensam, tá, se o meu orçado tem essa faixa aqui, ó, que está acima do meu real, significa, então, obviamente, que o meu projeto está saindo barato, eu estou saindo no lucro, eu estou gastando menos do que eu deveria. E o que isso, na verdade, significa para a gente? Não sei. A gente não tem como falar apenas com esses dados, tá? A gente só sabe dizer o quê? Que eu gastei menos do que eu deveria para aquele mês. Mas eu não sei se eu estou gastando mais do que eu deveria para o meu trabalho executado, tá? Tanto é que isso aqui, ó, essa curva de orçado, ela também é chamada de linha de base da medição do meu cronograma, tá? Ou baseline. Algumas literaturas preferem trazer o nome baseline, tá? Então, para eu realmente definir a situação do meu projeto, eu preciso fazer uma terceira curva, que é a curva de valor agregado, tá? Se, por exemplo, a minha curva de valor agregado estiver aqui, ó, abaixo da curva real, aí eu posso ter uma noção verdadeira do que está acontecendo aqui, tá? Posso ter indicativos, eu posso dizer, então, que realmente está saindo mais caro, embora a curva real esteja abaixo do orçado, tá bom? Vamos continuar aqui para vocês entenderem. Eu trouxe aqui um exemplo simples, que eu sempre trago esse exemplo aqui porque funciona, né? Vamos lá. Eu tenho um projeto, né? Eu tenho o planejamento dele é de 100 dias de execução e o custo previsto é de R$100. Ou seja, o meu custo planejado vai a uma taxa, o custo planejado, ele varia uma taxa de R$1 por dia, tá? Por dia. E aqui, ó, eu estou vendo que o meu acompanhamento realizado, eu vim até 70 dias, né? Ou seja, o meu custo planejado para 70 dias seria R$70, certo? O realizado, meu custo real foi de 65. Custo real, ou seja, o que você pagou, foi R$65. Qual que é a noção, qual que é a vontade que a gente tem aqui de falar que está barato? Por quê? Se era para eu gastar 70 em 70 dias, eu gastei 65, então eu economizei R$5. Como eu falei, isso não quer dizer nada, só quer dizer que você gastou R$65. Então vamos lá. O que eu preciso fazer agora é o estudo daquilo que eu realmente deveria ter pago, tá? Quanto que vale aquilo que eu efetivamente concluí? Então vou lá. Se eu executei só 50% do meu trabalho, PTF, né? 50% vezes o custo planejado. O custo planejado do serviço é R$100. Então, em 70 dias, o que eu realmente concluí foi o equivalente a R$50. Repara agora, se o serviço que eu executei em 70 dias vale apenas R$50 e eu gastei 65, agora a gente consegue ter uma visão mais clara de que eu estourei o meu orçamento. Vamos ver em quantos por cento. Eu gastei 65, era para eu ter gasto 50, isso aqui vai dar 1,30. Ou seja, eu estourei meu orçamento em 30%. Essa que é a ideia principal do valor agregado. Esses são os três principais essas são as três principais dimensões-chave para controle de custos. E através dessas três dimensões, a gente pode tirar diversos indicadores, tá? Eu trouxe aqui as principais análises de saída que a gente pode fazer. A gente tem tanto análise de tendência, que a gente pode fazer com essas três dimensões, como análise de variação. As análises de tendência, elas podem ser gráficas ou de previsões. Quando forem de previsões, a gente tem alguns exemplos aqui, tá? Não coloquei todos. Quando forem análise de tendência de previsões, a gente pode ter o orçamento no término, né, ONT, estimativa no término, ENT. A estimativa no término, a depender das suas condições de projeto, ela pode apresentar 4 equações diferentes, tá? Então vai depender também da análise criteriosa de quem está acompanhando o seu serviço. A variação no término, VNT, que seria o orçamento no término menos a estimativa no término. A gente tem também estimativa para o término e o índice de desempenho para o término. Existem outros, tá? Mas eu coloquei as mais importantes. O índice de desempenho para o término, que seria a ONT menos o valor agregado, dividido por ONT menos o custo realizado. Eu coloquei um asterisco aqui em ONT porque se ficar óbvio que o seu orçamento no término não é mais viável, o gerente de projeto pode também considerar o ENT previsto, tá? Então, em alguns casos, pode ser feita a substituição aqui, ó, do ONT pelo ENT, tá certo? E essa aqui, que são as que eu considero mais importantes para o vídeo de hoje, são as análises de variação, porque elas são as mais importantes para você ter uma definição
uma ação mais próxima do seu tempo de execução, tá? Para tomar medidas corretivas. Então vamos lá, são as 4 principais. Variação de custos, que é o VC, variação de prazos, que é o VP, né? VPR, índice de desempenho de custos, o IDC e o índice de desempenho de prazos, tá? Vamos entender cada uma delas aqui. Antes eu trouxe aqui como o PMBOK trata sobre esse assunto. Ele fala que as medições de desempenho do cronograma, tais como variação de prazos, VPR e índice de desempenho de prazos, fora aquelas outras duas, né? São usadas para avaliar a magnitude da variação em relação à linha de base original do cronograma. Lembrando que linha de base do meu cronograma, a baseline, é aquela curva do orçamento planejado. Aquilo que foi feito antes de você levar o seu projeto para o plano físico, tá? Vamos lá. Isso aqui é interessante uma coisa. Porque ele fala aqui em desempenho do cronograma, tá, pessoal? Esse cronograma aqui que o PMBOK traz, ele é no sentido lato, ele não é naquele sentido específico de tempo, tá? Porque existem diversas dimensões para o seu cronograma. Você pode ter uma dimensão física, uma dimensão lógica, uma dimensão financeira e também a dimensão temporal, são as principais dela. Ele não é unidimensional, tá? Esse termo cronograma não é unidimensional. Tanto é que a gente tem cronograma físico-financeiro, por exemplo, tá? Então, quando a gente está tratando da análise de valor agregado, como eu falei, a gente está trabalhando em cima daqueles 3 principais critérios, escopo, custo e tempo. Por isso que esse cronograma aqui, quando ele está trazendo o nome cronograma, ele está abrangendo ele não é unidimensional, tá? Está abrangendo outras dimensões, como principal para a gente, que é o financeiro. Certo? E, como eu falei, isso aqui serve, essas dimensões que eu vou mostrar para vocês agora, esses indicadores servem para fazer a mudança ou ações corretivas ou preventivas no seu projeto. Vamos lá, a primeira delas, né? Variação de custos, que mede o déficit ou excesso orçamentário em determinado momento do seu projeto. Ela seria basicamente o valor agregado a diminuir do custo real. Vamos lá, para o nosso projeto lá, para o nosso exemplo que eu falei, a gente tinha um valor agregado de R$50, né, para 70 dias. O custo realizado que eu paguei foi 65, né? Ou seja, a minha variação de custos foi de menos R$15. De menos 15. Então vamos lá, eu tenho 3 parâmetros para fazer essa avaliação. Se o meu VC, a variação de custos, for acima de 0, isso indica, tá, pessoal? Isso indica, não é obrigatório, não está falando que é, isso indica que o meu projeto está abaixo do custo planejado. Se ele for igual a 0, indica que o meu projeto está com custo dentro daquele que foi planejado. E se for menor do que 0, que foi o caso aqui do nosso exemplo, né? Indica que a gente está trabalhando acima do custo planejado. E realmente foi o que a gente constatou naquele exemplo, tá? Eu deveria ter pago 50, mas na verdade eu paguei 65. Então, eu estou trabalhando acima do meu custo planejado. Vamos lá, o próximo. Variação de prazo. É a quantidade de atraso ou adiantamento do projeto em relação à data de entrega planejada. Essa aqui é simples também. Variação de prazo seria o valor agregado menos o custo planejado. Então, vamos lá. Se o meu custo planejado para 70 dias era R$70, vamos lá, a variação de prazo seria o valor agregado, que era 50, menos 70. Isso aqui a gente já sabe que o valor de variação de prazo vai ser menor do que 0. Quais são os nossos parâmetros? Variação de prazo acima de 0, ou seja, positivo, significa um adiantamento. Indica um adiantamento. Se for igual a 0, indica que está no prazo, e se for menor do que 0, está atrasado. O nosso aqui, ó, do exemplo que a gente falou, está abaixo de 0. Por quê? Porque em 70 dias, o esperado é que eu executasse 70% da minha tarefa. O que eu executei foi 50%. Isso indica que eu trabalhei menos do que eu deveria. Por isso que indica um atraso no seu projeto, tá? Embora a variação de prazo seja medida em custos monetários, tá? Ela indica essa variação no tempo. É o volume de trabalho feito. Eu não posso dizer que eu atrasei o meu projeto menos R$20. Não, é menos 20 dinheiros, tá? Não é essa a ideia. Eu posso falar que eu atrasei o meu projeto num volume de R$20 de trabalho que deveria ter sido executado, certo? Continuando. Índice de desempenho de custos, tá? Os índices de desempenho são os mais importantes daqueles dois, tá? Dos 4 critérios utilizados. Então vamos lá. O índice de desempenho de custos, ou IDC, ele mede a eficiência dos recursos orçados. Então ele seria basicamente o quociente entre o valor agregado e o custo realizado. Vamos lá. O IDC, então, daquele meu exemplo, seria o quê? O valor agregado, que é 50, dividido pelo meu custo real, que foi 65. O IDC do nosso exemplo foi de aproximadamente 76,9%. Tá? Ou seja, o meu valor agregado só valeu o que eu executei
deveria valer 77% praticamente daquilo que eu realmente gastei. E o que se indica? O IDC acima de zero quer dizer que o meu custo está abaixo do previsto, igual a zero, o custo está dentro do previsto, e abaixo de zero, custo acima do previsto, que foi o que aconteceu, está abaixo de zero. Ou seja, o custo que eu paguei está acima do que eu deveria ter pago, tá bom? E por último, a gente tem aqui o índice de desempenho de prazos, que é o IDP, que é o valor agregado dividido pelo custo planejado. E ele é uma medida de eficiência dos recursos orçados. Então vamos lá. IDP igual a 50 sobre 70. Aqui a gente já sabe que o IDP, né, vai ser menor do que zero também. Vai ser 71,4% aproximadamente. Quais são os meus parâmetros para o IDP? Quando eu faço o IDP, significa o quê? Se ele for acima de zero, indica que foi realizado mais trabalho àquela data do que o previsto inicialmente. Se ele for igual a zero, quer dizer que está tudo dentro do previsto. Se for menor do que zero, foi realizado menos trabalho àquela data do que o previsto inicialmente, tá, pessoal? Isso aqui trata já de um avanço físico, não trata mais da parte financeira, tá? É outra dimensão. E assim, só um macetezinho para vocês, para lembrar, não tem que ficar decorando essas equações, tá? Qual seria? Quando a gente está fazendo uma análise de prazos, em todos os casos, em todos os casos, seja prazo ou seja custo, eu vou fazer o comparativo com o valor agregado. Por isso que é uma variável tão importante. Então, em todos os casos, vai ter o valor agregado na equação, tá? E sempre que eu estiver fazendo uma equação que peça o prazo, eu vou comparar com o custo planejado. Planejado, prazo. E sempre que eu tiver, aqui também tem valor agregado, né? Que analisar alguma coisa de custo, eu vou comparar com o custo realizado. Por quê? É o que eu gastei. Então, se vocês tiverem dúvida em ficar memorizando essas equações, pode só lembrar disso. O valor agregado sempre vem primeiro. Por quê? Tem aqui variação de prazo, né? E o índice de desempenho de prazo. O valor agregado sempre vem primeiro. E o custo planejado sempre vem depois. Então seria VA menos CP e VA sobre CP. Tá bom? E aqui eu tenho o quê? Variação de custo e o índice de desempenho de custos. Mais uma vez, o valor agregado vem sempre na frente. A diferença agora é que ao invés de comparar com prazo, eu estou comparando com custo. Então, vou colocar aqui custo realizado e sobre custo realizado. Certo? Esse aqui é um macetezinho só para você não ter que ficar decorando aquela equação e ficar se confundindo. Pode até confundir na hora de você já estar fazendo a sua análise, tá bom? Valeu, pessoal! Por enquanto a gente fica por aqui, tá? Existem outros fatores a serem analisados dentro do estudo do valor agregado, mas eu não julgo tão importante assim para quem é da engenharia civil, por exemplo, tá bom? Se você gostou, deixa um like no seu vídeo, tá? E se tem alguma sugestão ou dúvida, deixa no comentário que eu respondo para você depois, valeu? Abraço!